Quantas vezes você já sentiu um peso estranho dentro de casa, como se o ambiente tivesse mudado sem explicação? Pequenas discussões se tornaram frequentes. O cansaço emocional parece não ter fim, e até a alegria que antes enchia o lar parece ter se esvaziado. Talvez você não perceba, mas há momentos em que o inimigo tenta se aproximar sorrateiramente, buscando brechas para tocar naquilo que você mais ama, a sua família. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Essas palavras não foram escritas para causar medo, mas para despertar discernimento espiritual. O inimigo não ataca de forma repentina. Ele observa, espera, e quando encontra distração espiritual, tenta infiltrar confusão, doenças, desânimo e divisões dentro do lar. Mas Deus hoje te trouxe aqui para abrir os teus olhos e te colocar de pé como intercessor da sua casa. O Espírito Santo te diz: antes que o inimigo toque na tua família, levanta-te em oração. Porque quando um justo ora, os céus se movem e as muralhas caem. Em Êxodo 12, antes da noite da libertação, Deus ordenou que o povo marcasse as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro. Aquela marca era o sinal da aliança, a barreira que impedia o destruidor de entrar. Hoje, espiritualmente, essa marca é o sangue de Jesus. Quando você ora, quando clama e unge a sua casa, está espiritualmente declarando: aqui o inimigo não toca. Este lar pertence ao Senhor. Talvez você esteja enfrentando brigas constantes, filhos rebeldes, problemas financeiros ou enfermidades sem explicação. Mas saiba, tudo o que o inimigo tenta destruir, Deus pode restaurar através da oração. A oração é o escudo invisível que protege o que o amor humano não consegue alcançar. Quantos lares se desmancharam porque alguém parou de orar? Quantas famílias foram vencidas pelo silêncio espiritual, porque deixaram de buscar a presença de Deus diariamente? Não permita que isso aconteça com a sua. Não espere o caos se instalar para buscar o Senhor. Ore agora. Porque a oração feita antes da batalha é o que garante a vitória antes mesmo do ataque. Lembre-se, o inimigo não teme quem fala de Deus. Ele teme quem ora a Deus. Ele não respeita palavras bonitas, mas se curva diante de joelhos dobrados. Quando você se ajoelha, o inferno treme. Quando você levanta as mãos, os céus se movem. E quando você ora pela sua família, os anjos são enviados com missões de proteção. Neste momento, Deus está te levantando como sentinela espiritual do seu lar. Talvez você não entenda por que essa mensagem chegou a você hoje, mas não é coincidência, é convocação. O Senhor está te chamando a fechar as brechas, a erguer o muro da oração ao redor da sua casa. Enquanto o mundo dorme, há intercessores que vigiam. Enquanto muitos desistem, há guerreiros que continuam de pé, sustentando sua família com lágrimas e fé. E é a esses que Deus chama de amigos do altar. Hoje o Espírito Santo sopra sobre você e diz: filho, filha, desperta. Antes que o inimigo toque no que é teu, coloca o meu nome sobre a tua casa. Eu serei o guardião da tua família. Então, neste instante, coloque a mão sobre o seu peito e declare em voz baixa: Senhor, eu consagro a minha casa ao teu nome. Nenhum mal tocará na minha família. Eu coloco cada um debaixo da tua proteção e declaro que o sangue de Jesus é o muro de fogo ao redor do meu lar. Sinta a presença de Deus enchendo o ambiente. Onde havia medo, Ele coloca fé. Onde havia tensão, Ele traz paz. Onde havia divisão, Ele planta reconciliação. Porque quando o nome de Jesus é invocado, toda a força contrária é desfeita. Não é o tamanho da sua casa, nem a quantidade de pessoas nela que importa. O que protege o lar é o nome que está entronizado dentro dele. E hoje o nome de Jesus está sendo proclamado sobre a sua família. Se o inimigo tentou entrar, ele será expulso. Se tentou semear discórdia, a unidade será restaurada. Se trouxe enfermidade, haverá cura. E se plantou medo, o Espírito de Deus trará coragem e fé. A guerra espiritual é real, mas maior é o Deus que luta por você.
Não tema o rugido do inimigo, porque o leão da tribo de Judá já está de pé, rugindo em tua defesa. Agora, declare nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E escreva o nome da sua família ou de alguém que você quer colocar em oração. Vamos levantar juntos um clamor de proteção. Há guerras que não se travam com armas humanas, mas com lágrimas, fé e joelhos dobrados. Enquanto muitos acreditam que os conflitos familiares são apenas fruto do temperamento, da falta de diálogo ou das pressões do dia a dia, a palavra revela que há algo mais profundo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Essa é a realidade espiritual que poucos enxergam. O inimigo trabalha nas sombras, tentando desestruturar aquilo que Deus mais valoriza, a família. Ele sabe que quando uma casa está dividida, o coração perde a força da unidade. Por isso, suas estratégias são sutis. Ele planta desânimo, transforma pequenas falhas em muralhas, semeia frieza espiritual e sopra dúvidas no meio da oração. Mas o Senhor está te chamando hoje para ver além do visível. Ele quer abrir os teus olhos espirituais, como abriu os olhos do servo de Eliseu, que tremia de medo ao ver o exército inimigo cercando a cidade. Em 2 Reis 6:17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando o servo olhou novamente, viu montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta. A mensagem é clara. A tua casa pode até parecer cercada, mas o céu já está cercando o inimigo. Enquanto o adversário tenta plantar destruição, Deus ergue muros de fogo. Enquanto o inferno trama divisões, o Espírito Santo está te ensinando a lutar de joelhos. Porque a verdadeira vitória não vem do confronto humano, mas da autoridade espiritual que nasce da oração constante. Quantos pais têm perdido a paz vendo seus filhos se afastarem da fé? Quantos casamentos estão frios, não por falta de amor, mas por excesso de ataques espirituais que geram confusão e desentendimento? Mas hoje, em nome de Jesus, o ciclo de destruição será quebrado. Porque o Espírito Santo está levantando você como sacerdote e intercessor da sua casa. Quando o inimigo tenta tocar na família de um crente de oração, ele encontra barreiras que não pode atravessar. E cada vez que você se ajoelha, o inimigo recua. Porque há uma unção que protege a casa dos que buscam a presença de Deus. Imagine agora a sua casa diante do trono de Deus. Cada quarto, cada cômodo, cada pessoa que ali vive, todos envoltos pela luz divina. A oração é como um muro de fogo espiritual, e o Senhor está reforçando esse muro agora mesmo. Mas é importante entender, oração sem perseverança é como muro sem fundação. Não basta orar uma vez e desistir. É preciso orar até sentir o céu responder, até perceber a atmosfera espiritual mudar, até que o coração da sua família volte a pulsar com fé e amor. Deus está te chamando para ser vigia da madrugada. Aquele que ora quando todos dormem, aquele que se coloca na brecha, aquele que protege com intercessão o que o inimigo tenta destruir com distrações. Em Neemias 4, quando o povo reconstruía os muros de Jerusalém, os inimigos se levantaram com ameaças e zombarias. Mas Neemias respondeu: o nosso Deus lutará por nós. E enquanto uns construíam, outros vigiavam com armas na mão. Assim deve ser você, com uma mão edificar sua casa com amor e com a outra empunhar a espada da oração. Porque toda família que ora unida se torna inabalável. E talvez Deus tenha permitido lutas dentro do seu lar, não para te destruir, mas para te despertar. Ele quer levantar dentro de você um espírito de autoridade espiritual. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que fechou a boca dos leões para Daniel e que ressuscitou Lázaro, está dizendo: eu também abrirei caminho dentro da tua casa. Eu fecharei a boca dos inimigos que te acusam. E trarei vida onde o amor parecia morto. Você não pode desistir de orar pela sua família.
Mesmo que pareça tarde demais, mesmo que as palavras não saiam, Deus entende o clamor do teu coração. Cada lágrima derramada por um filho, por um cônjuge, por um lar em crise, é uma semente regada no altar celestial. E no tempo certo o Senhor fará florescer a colheita. Agora feche os olhos e diga: Senhor, ensina-me a lutar de joelhos. Dá-me olhos espirituais para ver além da dor. Levanta-me como intercessor do meu lar e cobre minha família com o teu poder. Sinta a presença de Deus se movendo. Talvez você esteja sendo tomado por um calor no peito, uma paz inesperada ou até lágrimas descendo sem explicação. Isso é o Espírito Santo te fortalecendo. Ele está restaurando a fé, curando feridas antigas e reconstruindo lares que o inimigo tentou destruir. Porque onde há oração, há ressurreição. Onde há fé, há proteção. E onde há um coração quebrantado, Deus ergue muralhas de fogo. O inimigo tentou tocar, mas chegou tarde. O sangue de Jesus já está sobre a sua família. Agora escreva nos comentários: minha casa está cercada pelos anjos do Senhor. E se desejar, escreva o nome de alguém da sua família que precisa ser alcançado por essa proteção divina. Deus nunca planejou que a sua casa fosse apenas um espaço físico. Para Ele, a sua casa é um altar, um lugar de refúgio, presença e comunhão. Por isso, o inimigo faz de tudo para transformar lares em campos de batalha. Porque ele sabe que uma família unida em oração é uma fortaleza espiritual impossível de ser derrubada. Mas o Senhor diz hoje: santifica o teu lar, e eu farei dele um lugar de milagres. Em Josué 24:15, o servo do Senhor declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não era uma frase de efeito, era um ato de consagração. Josué estava dizendo: eu coloco minha família sob a autoridade divina. Nenhum outro espírito terá poder aqui. E é exatamente isso que Deus quer restaurar em você hoje. Ele quer transformar a atmosfera espiritual da sua casa. Talvez as paredes tenham ouvido gritos e discussões. Talvez o ar tenha sido carregado por lágrimas e preocupações. Mas Deus está dizendo: eu farei nova todas as coisas. A santificação do lar começa pela presença constante da oração. Cada vez que você ora, o ambiente espiritual muda. A escuridão perde força. O medo é substituído por paz. E os anjos do Senhor se posicionam em volta da sua casa, criando um cerco de luz contra toda influência maligna. A oração é como incenso que sobe ao trono de Deus. Cada palavra, cada clamor, cada lágrima, tudo é recolhido. O livro de Apocalipse diz que as orações dos santos são guardadas em taças de ouro diante do trono. Isso significa que nenhuma oração é esquecida. Mesmo aquelas que você fez em silêncio, com o coração apertado, ainda ecoam diante do Senhor. Mas há um segredo espiritual que muitos ignoram: a unção do lar. Deus deu ao seu povo o poder de consagrar com óleo tudo o que pertence a Ele. Quando você unge sua casa e ora, você está declarando: este ambiente é santo, este lar pertence a Deus. Pegue um pouco de azeite, símbolo do Espírito Santo, e unja cada porta, cada quarto, dizendo com fé: Senhor, este lugar é teu, nenhum espírito contrário terá domínio aqui. Enquanto você faz isso, está erguendo uma barreira espiritual. Você está escrevendo, com atos de fé, o nome de Jesus sobre as paredes do seu lar. E onde o nome de Jesus é proclamado, o inimigo bate em retirada. Em Marcos 3:27, Jesus disse: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem antes amarrá-lo. Sabe o que isso significa? O inimigo só pode tocar onde encontra brechas. Mas quando a casa está cercada pela oração, o homem forte, o Espírito Santo, está de guarda. E nenhum invasor espiritual pode passar. Por isso, ore com autoridade. Não apenas por sua casa, mas dentro dela. Ore nos cômodos. Ore pelos membros da família. Ore pelos objetos que você usa. Declare: este lar é território de Deus, nenhum mal, inveja ou perturbação prosperará aqui.
Comece o dia orando e termine o dia agradecendo. Crie o hábito de adorar em família, de ler a palavra em voz alta, de abençoar a mesa antes das refeições. Esses gestos simples têm um poder tremendo. Eles selam a presença divina dentro da casa. A casa onde há oração constante se torna uma fortaleza espiritual. O inimigo pode até tentar rondar, mas não consegue entrar. E quando ele olha, vê anjos nas portas, luz nos quartos e o nome de Jesus gravado nas paredes invisíveis do Espírito. Deus quer te usar para mudar a atmosfera do teu lar. Você será a tocha acesa dentro da sua família. Mesmo que os outros ainda não entendam, continue orando, porque a tua fé vai abrir portas e libertar corações. O Senhor te diz: enquanto você ora, eu restauro. Enquanto você declara, eu liberto. Enquanto você adora, eu habito. Você não está lutando sozinho. Há um exército de anjos cercando sua casa neste momento. Eles estão se posicionando ao redor das pessoas que você ama. O inimigo tentou tocar, mas encontrou resistência divina. Talvez o que antes parecia comum, orar, ungir, declarar, hoje se torne sua arma de vitória. Deus está te lembrando que a proteção da família não começa nos muros da rua, mas nos muros do Espírito. E esses muros se levantam toda vez que você se ajoelha. Agora coloque a mão sobre o coração e declare com fé: Senhor, consagro minha casa, meu lar e toda a minha família a Ti. Que cada ambiente seja cheio da Tua presença, que cada voz dentro dela tenha paz e que nenhuma força do mal tenha poder sobre o que é Teu. Sinta a atmosfera mudar. Há uma paz suave descendo, uma presença doce envolvendo o seu espírito. Isso é o Espírito Santo habitando o território que agora é dele. Lembre-se, você não é apenas morador da sua casa, você é guardião espiritual dela. E a partir de hoje, nenhum mal tocará no que o Senhor selou com o seu nome. Agora declare com fé nos comentários: minha casa é território de Deus. E escreva o nome de cada pessoa da sua família que você quer ver protegida sob o poder do sangue de Jesus. Vamos interceder juntos. Chegou o momento em que o céu toca a terra. O instante em que suas palavras sobem como incenso e o poder de Deus desce com fogo, purificando, curando e restaurando tudo o que pertence a você. Hoje o Senhor está dizendo: antes que o inimigo toque, eu já coloquei um muro de fogo ao redor da tua casa. Tudo o que foi ferido será restaurado. Tudo o que estava confuso será alinhado. Tudo o que parecia perdido voltará à vida. Porque Deus está selando a tua família com o selo da promessa e da aliança eterna. Em Zacarias 2:5, o Senhor declarou: eu mesmo serei um muro de fogo em redor dela, e serei a glória no meio dela. Essa palavra não é metáfora, é realidade espiritual. Deus está colocando um círculo de luz ao redor do teu lar. E o inimigo que ousar se aproximar encontrará fogo santo e será repelido. Agora é hora de orar com autoridade, com fé, com o coração aberto. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no hospital, no silêncio do quarto, o Espírito Santo está aí, pronto para agir. Ore comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante do Teu trono de graça em favor da minha família. Tu sabes, Senhor, quantas batalhas temos enfrentado, espirituais, emocionais, físicas e financeiras. Mas eu creio que o teu poder é maior que toda oposição. Coloco diante de ti cada nome, cada rosto, cada coração da minha casa. Se algum deles está afastado, traze-o de volta. Se há enfermidade, que o teu sopro de cura percorra cada célula agora. Se há divisões, derrama perdão e reconciliação. Se há tristeza, substitui por alegria. Se há medo, coloca fé. Se há escassez, derrama provisão. E se há brechas, fecha-as com o teu sangue poderoso. Eu levanto neste momento uma muralha de oração ao redor da minha família. Que o teu Espírito Santo seja o guarda das portas, o vigia das janelas e o Senhor do lar. Que nenhum dardo maligno, inveja, praga ou maldição tenha poder sobre o que é teu. Porque eu declaro: o sangue de Jesus cobre a minha casa. Pai, envia anjos aos 4 cantos do meu lar.
Coloca sentinelas celestiais nos cômodos, nos sonhos e nas decisões da minha família. Protege cada passo, cada palavra e cada pensamento. Transforma este lar em território sagrado, onde apenas a tua presença habita. Senhor, eu também oro por todos os lares que se unem a esta oração agora. Visita cada casa representada. Onde há dor, coloca consolo. Onde há caos, estabelece ordem. Onde há desespero, planta esperança. Faz descer o teu espírito e cobre cada família com a tua glória. Em nome de Jesus eu profetizo. A minha casa é consagrada ao Senhor. Nenhum mal prevalecerá. Toda força contrária cai por terra. E a paz de Deus reinará sobre nós, hoje e para sempre. Declaro que a bênção sacerdotal repousa sobre o meu lar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Números 6, 24 e 26. Assim eu oro, assim eu creio, e assim será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Agora respire fundo. Sinta o ambiente onde você está. Perceba a leveza. É o sinal da presença de Deus. Ele acabou de visitar a sua casa. Os anjos estão se movendo ao redor do seu lar. E o Espírito Santo está habitando em cada espaço. O Senhor te diz neste momento, fica em paz. O que estava em risco agora está guardado. A mão que tentou tocar não poderá mais. Porque onde o meu nome está, o inimigo não entra. A partir de hoje, declare diariamente, a minha casa é território de Deus. E mantenha o altar aceso com oração, louvor e gratidão. Porque a casa que ora permanece de pé. Agora escreva nos comentários, eu e minha casa estamos selados pelo sangue de Jesus. E se desejar, mencione o nome da sua família, para que possamos interceder juntos. A tua fé é uma semente, e Deus vai fazer brotar milagres sobre o teu lar. E já assim se encerra a oração profética. Ore antes que o inimigo toque na sua família. Que esta palavra permaneça viva em você e que o poder do Altíssimo continue cercando o teu lar com paz, cura e proteção. Em nome de Jesus, amém.